Eu quero ler um texto e quero falar um pouquinho sobre como operar pela fé. Como operar pela fé. Eu quero ler um texto de Hebreus capítulo 11, versículo 32, que diz assim: que mais direi? Que mais direi? O escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, quem é o escritor desta epístola, dessa carta aos Hebreus. Ok? Existem algumas teorias, existem algumas pessoas que dizem foi fulano, foi Beltrano, né? Eu particularmente, né, dentro do meu estudo de teologia, eu sou um grande defensor de que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Existem algumas pequenas demonstrações que pode ser Paulo, mas ninguém pode afirmar com certeza. Mas o escritor aos Hebreus, ele estava consolando os hebreus, os judeus que haviam saído de Jerusalém, que estavam espalhados, estavam debaixo de perseguição, debaixo de opressão, debaixo de lutas. E o escritor aos Hebreus, ele faz aqui no capítulo 11 uma menção de muitas pessoas. Ele fala de Abraão, ele fala de homens e mulheres no passado que decidiram crer em Deus. E ele chega no momento da sua escritura, do seu texto, ele declara assim: que mais direi? Não tenho tempo. Ele diz: eu não tenho tempo para falar de Gideão, grande Gideão, de Baraque. Eu não tenho tempo para falar de Sansão, de Jefité, de Davi, do grande rei Davi, do grande profeta Samuel e dos demais profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, de muitas promessas pela fé, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, pela fé escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força pela fé, tornaram-se poderosos na batalha pela fé, puseram em fuga exércitos estrangeiros pela fé. Meu Deus! Se eu pudesse, com uma ousadia tola, tentar resumir esses versículos, eu diria assim: conquistaram porque creram. Conquistaram porque creram. E esse é o primeiro pensamento para você trabalhar no seu grupo familiar, para você trabalhar na próxima reunião que você tiver com as suas ovelhas. Conquistaram porque creram. O escritor aos Hebreus menciona um número grande de homens e mulheres que decidiram viver diante de Deus crendo. Queridos, ouça isso. Se você esquecer tudo que eu disser daqui para frente e se lembrar disso que eu vou dizer, eu estou feliz. Crer é uma decisão. Crer é uma escolha. Eu e você, em um momento da nossa vida, nós precisamos parar, puxar o freio de mão, jogar uma âncora, parar tudo. E conversar. Eu preciso conversar comigo mesmo. Você precisa conversar com você mesmo e dizer para você: hoje, a partir de agora, a partir desse momento, desse instante, eu decido, eu escolho crer em Deus. Sabe uma aliança, um pacto que você vai fazer consigo mesmo. Eu decido crer em Deus. Mas você precisa falar para o seu coração, você precisa falar para a sua alma, você precisa falar para o seu espírito, você precisa falar para você mesmo: eu decido crer em Deus. E isto significa que as situações boas ou ruins que porventura chegarem à porta da sua vida, estas situações não vai alterar essa sua decisão, essa sua escolha de crer em Deus. Aleluia. Estes homens e mulheres
tinha um estilo de vida que era crer em Deus. Olha que coisa impressionante. O escritor para de dizer e diz assim: olha, eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, de Davi, de Samuel, dos profetas. O escritor aos Hebreus revela um segredo maravilhoso aqui. São todos homens e mulheres que viveram operosamente, porque um dia eles decidiram crer em Deus. O lastro, a base de tantos feitos, não está na capacidade e na habilidade dessas pessoas. Mas a única coisa que une, que identifica essas pessoas, é que elas decidiram crer em Deus. Queridos, cada um de nós temos problemas para vencer e precisamos de fé. E cada um de nós temos alvos, metas a conquistar e precisamos de fé. Fé não é somente para resolver problemas. Fé é para alcançarmos vitórias também. A fé opera nos dois sentidos. Para solução e também para conquistas, para avanços. A Bíblia está revelando que o poder para agir chama-se fé. Superar os problemas, usa-se o poder da fé por crermos em Deus. Para conquistarmos, usa-se o poder da fé por crermos em Deus. Onde eu encontro poder de Deus para poder crer nele? Na Bíblia, na palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus é espírito e vida, a palavra de Deus é a palavra de Deus, e você lê a palavra de Deus, e você mistura a fé na palavra de Deus, e você começa a crer em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: existe dois níveis ou dois tipos de entendimento. O entendimento humano, terreno. Você vai para uma universidade, para uma faculdade, e você faz um curso numa determinada área, e aquilo lhe dá entendimento para você lidar com aquele assunto, com aquela matéria. Você entende aquilo. Entende do direito, entende da medicina, entende da administração, entende da odontologia. Você fez um curso e você então adquiriu entendimento. E agora você vai praticar o entendimento, você vai ter habilidades para lidar com as informações com que você recebeu. Mas esse texto está dizendo que existe um outro mundo, um mundo espiritual, um outro universo, uma outra verdade, uma outra realidade, a realidade espiritual. E para nós nos movermos nessa realidade espiritual, nós precisamos entender também. E esse entendimento se dá pela fé. Pela fé nós entendemos. Não adianta você sentar no banco de uma faculdade e com isso querer entender Deus. Impossível. Eu vou fazer filosofia para entender Deus. Nem faça. Nós entendemos pela fé. Pela fé nós entendemos. É um entendimento não natural. É um entendimento não terrenal. É um entendimento que transcende essa esfera material, palpável, tangível aqui da terra. É um entendimento espiritual. Pela fé nós entendemos. Não é intelectual. É sobrenatural. Pela fé nós operamos. Pela fé nós agimos em um outro campo de entendimento. E quando você começa a entender o mundo espiritual pela fé, e quando você começa a agir pela fé nesse mundo espiritual, você abre portas onde não existem portas. Você fecha portas onde se faz necessário fechar. Você restaura aquilo que não tem vida. Você alcança aquilo que com o entendimento natural você não pode alcançar. Porque você está operando no ambiente da fé, no ambiente espiritual. Queridos, no nosso dia a dia temos problemas das mais diversas áreas, dos mais diversos tipos. O que são problemas? Problemas são dificuldades que ultrapassam as nossas forças naturais. Quantos de vocês já tiveram pelo menos um probleminha na vida? Você acabou de ter um agora, você mentiu.
É brincadeira, é brincadeira. Queridos, todos nós passamos por problemas. E os problemas são dificuldades que chegam até nós e com a nossa força, com a nossa habilidade terrena, a gente não consegue superar. A gente não consegue superar. E aí, nós precisamos de um outro entendimento. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Nós temos problemas como doenças, dificuldades com o filho, com a filha, dificuldades nos negócios, dificuldades da empresa, no emprego, uma perda. São problemas. Nós temos também desafios de conquistas. Precisamos realizar algumas conquistas. Conquistar uma graduação, uma formação, um novo trabalho, um novo negócio, uma viagem, uma meta, um bem material, uma venda, uma compra, alvos que nós temos. E esse texto sagrado está dizendo que pela fé nós entendemos que podemos vencer essas dificuldades essas que a nossa força física, material, natural, que o nosso intelecto humano não consegue vencer, mas no mundo espiritual, com a fé, nós vencemos. A fé aciona o poder de Deus. O meu intelecto, a minha razão, aciona a minha capacidade, mas a minha fé aciona a capacidade de Deus. E quando nós acionamos a capacidade de Deus, baseado nas promessas dEle, feito na palavra dEle, Deus começa a operar, Deus começa a agir, Deus começa a atuar. Pela fé nós convidamos Deus para entrar em cena. E quando Deus entra em cena, Ele jamais será derrotado. Aleluia, aleluia. Vocês estão me acompanhando? Quando nós estamos diante de problemas ou diante de desafios para conquistar, a nossa razão diz, não tem jeito, não há solução, é impossível. Eu conheço um caso igual esse que não funcionou, que não deu certo. A nossa razão vai atrás de estatística, vai atrás de dados, vai atrás de planilhas, vai atrás disso e vai atrás daquilo. Mas querido, quando você quando você dobra o seu joelho diante do Criador do universo, que você pode chamar de Pai, Pai Celestial, a Bíblia diz que quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, você ora no secreto ao seu Pai Celestial. A Bíblia diz que Ele vai te recompensar. Aleluia! O que nós precisamos entender, o que eu preciso entender, você precisa entender é que a fé, ela mexe numa dimensão acima da dimensão natural. A fé, ela atua num ambiente que não é um ambiente natural. A fé abre possibilidades aonde não há mais possibilidades. Porque a fé tem como base a palavra de Deus. E a fé diz, escrito está, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. A fé declara, escrito está, o meu Deus sempre me conduz em triunfo. A fé diz, escrito está, aquele que crê em Jesus Cristo não perece. Aleluia, aleluia. E o que os homens e mulheres da Bíblia tinham em comum, narrado aqui, essa lista de pessoas tão nobres, não era as suas riquezas, não eram os seus estudos, não era a sua inteligência, não era a sua habilidade natural, não, o que esses homens tinham em comum é que eles decidiram crer em Deus. Eles criam em Deus. A Bíblia conta que um dia Davi estava numa situação difícil. Difícil. Davi, ele escreve uma frase e diz assim: ai, quem me dera ter asas como pombas, e eu voaria. Você já teve esse pensamento? Ah, se eu pudesse sumir daqui. Era o que Davi estava falando. Era o que Davi estava falando.
angustiado, angustiado. Ai, quem me dera desaparecer. Pronto. Ele, como um grande profeta e poeta de Deus, ele diz, ele coloca de uma forma assim mais bonita, né? Ai, quem me dera se eu tivesse asas, né? E voar como pombas, longe daqui. O exército inimigo cercando ele, e ele ali, sabendo que não tinha forças suficientes para vencer. E Deus diz assim: Davi, coloque o seu exército naquela posição. E ele, sim, Senhor. Está vendo aquelas árvores amoreiras? Sim. Quando você ouvir barulho de cascos de cavalos na copa das árvores, você ataca. Aí eu fico pensando assim, Davi chega para os comandantes dele, os generais dele, e diz assim: eu tenho uma estratégia divina. Pois não, majestade? Vamos ficar aqui, enfileirados aqui. Aqui, majestade? Tá. E quando nós ouvirmos cascos de cavalos correndo na copa daquelas árvores, daquelas amoreiras, nós vamos atacar o nosso inimigo. Se você fosse um general de Davi, um dos generais de Davi, o que você faria? Não é caso de colocar num hospício? Não é? Não é loucura? Queridos, às vezes eu aqui na igreja dou uma orientação assim tão natural, tão humana, e você já tem dificuldade de crer? Às vezes eu falo algumas coisas assim, simplesinhas, coisinhas até meio bobinhas para você. Vamos fazer assim, irmãos, vamos fazer assim. Eu não sei, Deus não falou comigo. Imagina você seguir um rei que diz que a estratégia para vencer a batalha é ouvir os cascos dos animais da copa das árvores. Se fosse no chão, né? E a Bíblia diz que eles foram. Eles fizeram. Queridos, pela fé nós entendemos. Não é com a razão. Não é com a lógica humana. Não existe parâmetros terrenos para algumas estratégias que Deus dá a mim e a você. É diferente mesmo. E você que conhece a história da qual eu estou me referindo, Deus trouxe um grande livramento, uma grande conquista, uma grande vitória, porque Davi, pela fé, entendeu que Deus daria o livramento quando ele ouvisse na copa das árvores o som dos cascos de cavalos. Pela fé. Eles decidiram crer em Deus, crer no grande eu sou, crer no Deus que decidiu voluntariamente nos amar, crer em Deus. O que torna essas pessoas, como eu disse, semelhantes, é a fé delas. O único fator que uniam todas elas, a fé. Essas pessoas creram em Deus, sem importar o tamanho do problema ou o tamanho da conquista que eles tinham. Josué creu que circulando 7 vezes ao redor das muralhas de Jericó, ela cairia por terra. Ele creu. Davi creu que uma pedra e uma funda poderia derrubar o gigante Golias. Ele creu. Queridos, Abraão, com 100 anos, ele creu que ele poderia ter um filho. Ele creu. O que une, o que gruda essas pessoas, essa lista de homens e mulheres, é que eles criam. Eles criam. E a palavra de Deus diz que o que une eu e você, o que nos une como igreja, como corpo de Cristo, o que faz com que as juntas, as ligaduras funcionem, é que nós somos daqueles que creem. Nós cremos. Acabamos de cantar, eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele está sentado à direita do Pai, eu creio que Ele voltará, eu creio que viveremos para sempre na presença dEle. Nós cremos. Aleluia.
Pela fé entendemos, não pela razão, ou pelos recursos materiais ou naturais. Quando entendemos pela fé, nós transitamos no espiritual. Aleluia. Depois dessa pequena introdução, eu quero convidar você para a gente mergulhar um pouquinho. Pode ser? Vamos entender mais profundamente esse tema? A Bíblia diz que os adivinhos não herdam o reino dos céus. Então eu não estou adivinhando, mas eu estou lendo o seu coração daqui. E muitos de vocês estão dizendo: Pio, mas eu já criei e não funcionou. Eu estou lendo o teu espírito daqui. Você disse: eu já criei algumas situações, Pio, e não aconteceu. Vamos aprofundar um pouquinho? Me permita colocar um elemento fundamental para unir, para grudar com a sua fé. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, tem efeito algum. Mas o que tem efeito, o que tem valor, é a fé que... Olha o que a Bíblia está ensinando para nós. A circuncisão não é importante. A incircuncisão também não é importante. Mas sim a fé que atua. A palavra atuar no grego é energeu ou energeu. Significa ser eficaz. Significa mostrar-se operativo. Fluir em poder. A fé que flui com poder. A fé que atua, a fé que é eficaz, a fé que opera milagrosamente, é a fé que atua pelo amor. Se você tirar o amor, a sua fé não age. Se você tirar o amor, a sua fé é impotente. O que tem valor, força, é a fé que atua pelo amor. O meio que torna a nossa fé eficaz é o amor. A palavra aqui amor é o amor ágape. Esse amor ele é altruísta, ele não é egoísta, ele é altruísta, voltado para o próximo e não para si mesmo. O amor ágape é o amor de Deus para conosco. É o amor que não pede nada em troca, só dá, só doa, só entrega. O amor ágape não busca os seus próprios interesses, conforme 1 Coríntios 13:5. A fé desses homens e mulheres agiam com uma grande locomotiva e nada podia deter essa locomotiva poderosíssima. Mas essa locomotiva, ela corre sobre os trilhos chamado amor. Se não tiver os trilhos chamado amor, a locomotiva fé não age. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, olha que revelação impressionante aqui. Às vezes nós não entendemos porque a nossa fé não age, não é eficaz. Em alguns momentos a minha fé funciona, em alguns momentos não. Sem eu perceber, em alguns momentos eu estou orando, eu estou operando, eu estou agindo, mas existe amor no meu coração e a minha fé simplesmente ela é liberada naquela situação, que a situação move. Eu mesmo, numa outra situação, eu não estou operando em amor. E a minha fé não tem o mesmo efeito. Deus, eu não entendo, eu orei por um enfermo, Deus, ele foi curado instantaneamente. Eu orei por outro, Deus, e nada aconteceu. Queridos, quando nós agimos em amor, nós não buscamos o nosso interesse. É o poder de Deus à nossa disposição, através da fé, para abençoar, para servir, para tocar as pessoas, e não para ser servido. Queridos, Jesus Cristo ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Eu costumo dizer, não tem base bíblica, mas eu costumo dizer que Jesus ele não comeu dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele não se beneficiava com o poder de Deus. Ele não lucrava com o poder de Deus.
Ele acionava o poder de Deus para abençoar as pessoas, para servir as pessoas. Eu gasto 5, 10, 15 horas preparando uma mensagem para servir vocês, porque eu amo vocês. Eu quero que vocês tenham o melhor da palavra de Deus. Esse é o propósito. Aleluia. Queridos, e aí é diferente. É diferente. Fé e amor. Tem um versículo na Bíblia que diz: quando dois concordarem acerca de qualquer coisa. Dois pode ser você, sua esposa, você, seu líder, seu amigo. Mas vamos aplicar também esse texto para quando dois concordarem na terra, a fé e o amor. Quando a fé e o amor concordarem. Quando dois concordarem na terra, qualquer coisa será feita. A fé e o amor. Diga comigo assim: fé e amor. Diga com mais fé, diga assim: fé e amor. Deus é amor. Deus somente libera o poder dele através do amor. E para Deus agir com poder juntamente conosco, nós precisamos amar. Sem amor o poder destrói, com amor o poder constrói. Coloque uma situação. Ame aquela pessoa que está naquela situação. Ore com toda a compaixão, com todo amor, crendo na palavra de Deus. Você vai ver o resultado. Você vai ver mudando as circunstâncias. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele estava orando pelos amigos. Enquanto ele reclamava da sua necessidade, ele continuava necessitado. Quando ele começou a orar pelos amigos e não olhar pela sua necessidade, quando ele amou os seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Não é assim? Queridos, a nossa cultura é egocêntrica, a nossa cultura é egoísta, a nossa cultura é só pensando na gente, mas esse ano é o ano do grande eu sou. Chegou o momento de nós pensarmos em Deus, de nós agradarmos em Deus, a Deus. É a maior bobagem que eu vou falar aqui, mas chega um dia, você sozinho diga assim: oi Pai, Pai Celestial, Pai, como que o Senhor está? Tudo bem? É claro que Ele está bem. Mas sabe o se importar? Sabe quando você se importa com Deus? Esses dias eu comecei a orar dizendo assim: Jesus, eu recebo o seu perdão. Eu não pedi perdão, né? Eu só recebo porque Ele já me deu, ok? É herança, né? Ok. Uma briga teológica aqui. Mas Jesus, eu preciso aprender a louvar e adorar o Senhor. Queridos, termina o culto, nós estamos cantando louvores a Deus, as pessoas saem. Não é impressionante o nosso egoísmo? Como a gente só pensa na gente, a gente só olha para a gente. E aí a fé não opera, porque é a fé que opera através do amor. E o amor é ágape, o amor é aquele que se importa, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que vê os outros e só por último vê a si mesmo. Quando lemos aqui, não tenho tempo para falar de, isso mostra que eles fizeram muito através da fé. A fé que é eficaz, mostra o poder e atua através do amor. Você pode estar perguntando: Pio, será que eu tenho fé? A Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Romanos 12, 3. Na parte final diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Queridos, Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Nós temos uma medida de fé. Todos nós temos. Todos nós temos. E falo ou não falo? E você nem precisa aumentar a sua fé. É suficiente. É suficiente. Jesus estava andando com seus discípulos.
E os discípulos disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé, e isso nos basta. Isso deixou Jesus feliz ou triste? Triste. Triste. Por quê? Jesus, ele sobe num barranco de uma estrada, eu passei por ali algumas vezes, e tem lá um arbustozinho assim, ele pegou na sua mão, umas folhas secas, soprou, e nas mãos de Jesus ficaram umas bolinhas pretinhas, como cabeça de alfinete. E Jesus diz: vocês sabem o que é isso aqui? Sim, mestre, é semente de mostarda. A semente da mostarda é uma das menores sementes das hortaliças, uma das menores. E Jesus falou assim: se você tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, você poderá dizer a esse monte: monte, ergue-te, lança-te ao mar, e assim será. Então vocês não precisam de mais fé. Porque se vocês tiverem mais fé, vocês vão colocar fé na fé, vocês vão colocar confiança na fé de vocês. E se você colocar fé na fé, confiança na fé, vocês vão se afastar de Deus. Vocês serão independentes dele. Então vocês não precisam de mais fé, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus com a medida da fé que Ele já nos deu, e em amor, permitir que essa fé, como uma grande locomotiva, ande, flua, e para trazer conquistas, avanços, realizações, e também para solucionar problemas que nós não conseguimos naturalmente solucionar. É assim que nós operamos em fé, é assim que o poder da fé flui para vencer os problemas e para conquistarmos. Agora, nós sabemos disso, nós estamos aprendendo isso, mas o diabo também sabe disso. O diabo também sabe disso, por isso existem alguns impedimentos à fé. Segundo pensamento, impedimentos à fé. O inimigo vai agir para bloquear a nossa fé, porque ele sabe que quando a fé e o amor se unem, os problemas são solucionados, as conquistas são alcançadas. Vejamos o exemplo de Timóteo. Timóteo começou a andar com Paulo, ele tinha 17, 16 anos. A mãe dele, do lado da mãe, judeus, do lado do pai, gregos. E Timóteo então começa a caminhar com o grande apóstolo Paulo, vendo sinais, prodígios, maravilhas, aprendendo a mensagem da graça, aprendendo que a salvação é pela graça, aprendendo que a salvação é crer em Cristo. E ele vai avançando, vai caminhando com Paulo. Num determinado momento, passaram-se alguns anos, Paulo foi preso. Paulo está na cadeia. E ele envia Timóteo para cuidar de uma igreja. E quando Timóteo é enviado por Paulo para cuidar da igreja, ainda jovem, os mais velhos da igreja começam a rechaçar Timóteo. Você é muito jovem. Aí Paulo escreve o seguinte: Timóteo, ninguém despreze você porque você é jovem. Timóteo, você foi enviado para pastorear esse rebanho, para cuidar desse rebanho. Faça a obra, pastoreie e cuide. Seja ousado, seja intrépido. Passa mais um tempo, Paulo escreve a sua segunda carta, a sua segunda epístola. E no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: eu dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Agora, imagina você no lugar de Timóteo, tentando pastorear uma igreja, tocar um projeto, e as pessoas se levantando contra você, questionando você, oprimindo você. Agora você recebe uma carta de Paulo. Nessa carta Paulo diz assim: Timóteo, eu estou orando constantemente por você, noite e dia eu oro por você. A fé, a chama da fé de Timóteo, que estava assim, quase apagando, faz assim: opa, Paulo que dá ordem aos demônios, ele sai. Paulo que dá ordem ao paralítico, ele anda. Esse mesmo Paulo está orando por mim. Então algo está acontecendo.
Algo está passando. Olha o versículo 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ir ver você, Timóteo. Eu quero ir aí, para que a minha alegria seja completa. Timóteo, aquele dia que eu enviei você, que nós apertamos as mãos, que nós nos abraçamos, aquele dia, Timóteo, que eu beijei a sua face dentro da prisão e você veio para a igreja e eu fiquei na prisão e que você saiu chorando, eu me lembro dessas lágrimas. Eu me lembro, perfeitamente eu me lembro. Eu sei o que está acontecendo. Olha o versículo seguinte. Recordo-me também da sua fé não fingida. Hã? Eu me lembro da sua fé não fingida. Eu digo que você é meu irmão, mas eu não amo você. Isso é fé fingida. Eu digo que essa igreja é uma bênção na vida da minha família, mas eu não dizimo e não oferto nessa igreja. Isso é fé fingida. Eu creio que Cristo salva, cura e liberta, mas eu não levo ninguém a conhecer Jesus. Eu não evangelizo ninguém. Isso é fé fingida. Eu creio, mas eu não opero em amor. Isso é fingimento. É fingimento. A igreja me colocou num grupo familiar, mas eu não vou com a cara dos meus líderes. É fingimento. Deixe Deus operar, deixe Deus fluir, deixe Deus ser Deus. Olha o que ele continua dizendo. Pela sua fé não fingida. Essa fé que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice. Eu estou convencido, Paulo está dizendo a Timóteo, eu estou convencido de que esta fé não fingida, ela habita em você. Ela está aí no seu coração. Olha o versículo 6. Por essa razão, esse é o motivo, esse é o propósito, eu torno a lembrar você que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de medo, Ele não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de poder, espírito de fé, de amor e de moderação, de equilíbrio. Querido, olha esse texto. Por essa razão, eu torno a lembrar você. Eu torno a lembrar você. Do que você anda lembrando? Problemas? Traições? Dificuldades? Do que você anda lembrando? Quais as lembranças que têm vindo à sua mente? Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele diz: esta é a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas as cartas eu procuro despertar em vocês bons pensamentos, boas lembranças. Por essa razão, torno a lembrar a você, Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que habita em você. Mantenha acesa essa chama. Você recebeu através da imposição das minhas mãos. Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. Não, Timóteo, você está olhando os problemas, você está olhando as dificuldades, você vê que naturalmente você não consegue vencer, mas Timóteo, existe o dom da fé. Pela fé você entende, pela fé você aciona o poder ilimitado de Deus, amando, esse poder flui através da sua vida. Esse poder que você tem, essa fé é um espírito de poder, de amor e de moderação. As lutas que Timóteo estava enfrentando abateu o ânimo dele. E um espírito de medo e covardia começou a agir na vida de Timóteo, tirando a mente de Timóteo da palavra de Deus e colocando a mente dele nos problemas, nas situações e nas circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo deixa tudo bem claro ao dizer que o Espírito Santo que nós recebemos da parte de Deus é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de moderação, poder para romper, amor para servir, equilíbrio para não se exaltar. E no verso 6 ele diz: por esta razão, ative o dom da fé que há em ti. Por esta razão,
combata esse medo, manda fora esse medo, ative a fé, ative o amor, porque o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Ele diz: a fé sincera que habitou na sua avó, habitou na sua mãe, agora habita em você. Timóteo, fé não tem prazo de validade. É a mesma fé que levou a sua avó a ser uma mulher vitoriosa, vencedora, que levou a sua mãe a ser uma mulher vitoriosa, vencedora. Esta mesma fé sincera, ela habita em você. Ela funcionou no passado, ela funciona no presente. Timóteo, não abra mão dessa fé. Continue crendo, continue crendo, continue crendo. Aviva o dom de Deus que há em você, e você vai entrar numa outra dimensão, Timóteo, de realização, de conquista que você ainda não experimentou. Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas Paulo não está falando para Timóteo. Paulo está falando para você, para você, para você, para você, para você. Paulo está dizendo para nós, a palavra de Deus está falando conosco agora. Deus está falando com alguém. Deus está dizendo: ei, moço, moça, filho, filha, essa fé já habitou na sua avó, você se lembra? Ela já habitou no seu avô, você se lembra? Essa fé já habitou na sua mãe, no seu irmão, no seu amigo, você se lembra? Por que você está abatido? Por que você está se rastejando? Por que você está com medo? Essa fé que operou no passado é a mesma fé que opera no seu coração, no seu espírito hoje. E essa fé vai abrir portas onde não existem portas. Essa fé vai fazer ligações e conexões que ainda não existem. Essa fé vai abrir os céus, e os céus vão mover a seu favor. Simplesmente creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Aleluia! Meu Deus! Está na hora de declararmos: essas barreiras caiam por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz: torno a lembrá-lo que mantém acesa a chama. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu estou lembrando você. Lembre da fé, lembre dela. Lembrar que Paulo transferiu um dom pela imposição das mãos. Lembrar que Timóteo tinha agora um tesouro espiritual chamado fé. Lembrando que em Timóteo já havia tudo o que ele precisava para vencer. Quando lembramos que somos, quem somos e o que Deus já nos deu, quando ocupamos as nossas mentes com pensamentos de fé, a chama espiritual volta a crescer e a invadir todo o nosso ser. Por isso Paulo diz a Timóteo: mantenha acesa a chama do Espírito. Mantenha acesa a chama do Espírito. Mantenha acesa a fé, essa fé viva. Por isso eu estou declarando que o Espírito do Senhor está soprando nesse lugar. Ele está soprando sobre a sua vida. Ele está mexendo com você. Você tem lido jornais demais, você tem visto notícias demais. Isso tem assolado o seu coração, isso tem entristecido o seu coração. Você lê todos os boletins da economia, do mercado, das tendências. Isso tem desanimado você, isso tem afligido você. Está na hora de você lembrar que o vento do Espírito está soprando sobre a sua vida. Está na hora de você começar a lembrar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A palavra de Deus diz: operando Deus, quem impedirá? Eu e você estamos sendo governados pelos céus e não governados pela terra. Quem determina o nosso avanço, o nosso êxito é a palavra de Deus e não as circunstâncias que estamos atravessando. Eu e você não somos deste mundo, por isso nós exercemos domínio sobre este mundo. Meu Deus! Aleluia. Se for possível, se você sentir liberdade, pegue a mão da pessoa que está do seu lado, segure bem firme a mão desse irmão, dessa irmã. Pai Celestial, a tua palavra diz que Paulo, ele transferiu a Timóteo um dom, uma dádiva, o dom da fé. Senhor, e nessa hora, em o nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, de mãos dadas. Estamos transferindo, Senhor, esta mesma dádiva, esse mesmo dom, agora, Senhor, com poder, na vida do meu irmão, da minha irmã,
Eu declaro, Senhor, o dom do Espírito Santo, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, operação de maravilhas, dons de milagres. Eu declaro línguas, profecias, interpretação de línguas. Eu declaro, Senhor, o rompimento. Eu declaro, Senhor, o rompimento. Algo novo está vindo. No ano do grande eu sou, algo novo está vindo. A sua fé está sendo ativada, a sua fé está sendo avivada, a sua fé está sendo agora encorajada, liberada, para crermos na palavra de Deus. E agora, em amor, nós fluímos, em amor nós dizemos às circunstâncias, às situações adversas: caiam por terra agora, caiam por terra agora, toda obra das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Satanás, demônios, espíritos malignos, findou o seu tempo de governo, de atuação, de opressão, de impedimento, de amarra, de tristeza, de desânimo, de abatimento, de medo. Nesta hora, pegue tudo que lhe é seu, Satanás, e saia da nossa casa, saia da nossa empresa, saia do nosso emprego, saia dos nossos estudos, saia agora, vai embora, em nome de Jesus Cristo. O único que tem autorização, o único que tem autorização para permanecer ao nosso redor é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor nos livra. O Senhor, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente é que nós encontramos o verdadeiro descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu horário foi embora. Juízes 6:3. Só uma introdução. Juízes. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra Israel, destruíam o produto da terra até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento a Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis e estavam na terra para destruir. Meu Deus. Vamos dar uma olhadinha no versículo 6. Não, é versículo 6. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o próximo versículo 7. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor que lhes disse: assim diz o Senhor. Uau! Eles colocavam os arados na terra, começando a cortar a terra, a sulcar a terra, para lançar a semente. Os midianitas, os amalequitas, os filhos do Oriente acampavam. Você pode imaginar? Agora você está cultivando, está lançando a semente, o inimigo já está esperando para roubar a colheita. Para roubar a colheita. Eles estavam semeando. Você já percebeu que Satanás ele usa dessa estratégia? José é um menino, 17 anos. O diabo já queria matá-lo. Já queria matá-lo. Jesus, um bebezinho, Herodes se levanta para matá-lo. Moisés, um bebezinho, Faraó se levanta para matá-lo. Já aconteceu de você começar um projeto, começar a rabiscar um projeto, desenhar um projeto, algumas pequenas coisas assim, e o diabo se levanta com uma fúria contra você? Já aconteceu isso? Ele se levanta e diz: mas Deus, ainda estou semeando. Está no comecinho, que fúria é essa? O diabo se acampando para destruir. Por isso que o Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os... Eu declaro que o diabo não mais vai acampar ao seu redor.
Eu declaro que Ele não mais vai colocar as tendas dEle na sua empresa, no seu emprego, na sua casa. Eu declaro que Ele não vai mais destruir a empresa do seu amigo, da sua amiga, do seu vizinho. Eu declaro que você tem autoridade em o nome de Jesus Cristo para dizer a esses espíritos malignos, espíritos imundos: pegue tudo aquilo que é seu e saia daqui agora, em nome de Jesus Cristo. Porque o único que tem autorização, o único que tem permissão de permanecer acampado ao nosso redor é o anjo do Senhor. Lá na sua casa, lá na sua empresa, lá nos seus negócios, o anjo do Senhor, que é poderoso em força, em glória, em autoridade, é o único que pode permanecer acampado ao nosso redor. Aleluia, aleluia. Que coisa impressionante, que coisa impressionante. Vamos ler os versículos 11, 12, 13 e 14. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Olha o que ele faz. Ele corta o trigo e leva numa gruta, num tanque na montanha, onde eles prensavam a uva, onde eles pisavam sobre as uvas. E ele coloca o trigo ali, começa a malhar o trigo ali. Queridos, o trigo era malhado na eira. Eira era um lugar aberto, ventilado. Porque quando eles batiam o trigo, eles jogavam a palha para cima, o vento levava a palha e o grão caía no chão. Mas havia um inimigo e roubava. Então agora ele vai para um lugar escondido. Ei, você não vai ficar mais escondido. Você não vai ficar mais escondido. O inimigo não tem mais poder. Olha, eu estou falando da parte de Deus. O inimigo não tem mais poder para roubar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ele não tem mais autoridade. Lucas 10, 19 diz: eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vai causar dano à sua vida. Escrito está: seja assim. Deus, mova os céus para cumprir esta palavra dita e declarada. Como profeta de Deus eu declaro, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto sagrado diz que eles clamaram ao Senhor e Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta. Deus, nós clamamos ao Senhor, por que o Senhor não manda um raio do céu e destrua os nossos inimigos? Deus enviou um profeta. Deus enviou a palavra. Queridos, graças a Deus que domingo após domingo, sábado após sábado, desse altar, desse púlpito, profetas de Deus têm pregado, têm falado. Porque é assim que a fé funciona. Vem a palavra de Deus, você recebe a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus. Agora em amor, com o elemento amor, você começa a fluir. Você começa a fluir em amor. E o anjo do Senhor permanece ao seu redor. Olha os versículos 13 e 14. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Eu é quem estou enviando você. Ele está dizendo: quem vai acampar ao seu redor de Deus sou eu. Eu que vou acampar. Não sou eu que estou enviando você. Olha o versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E eu estarei com você, diz o Senhor. Receba, diga, é meu. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você, diz o Senhor. Meu Deus. Eu é quem vou acampar ao seu redor, Gideão.
Olha a sequência do versículo. Olha a sequência do versículo. E você derrotará todos os midianitas. São como gafanhotos. Todos os midianitas, como se fosse um só homem. Você não está entendendo, mas vou explicar para você. Você não está entendendo, mas vou explicar para você. Mas pastor, são tantos os problemas. Problema financeiro, problema de produção, problema de desempregado, problema com o filho, problema de saúde, problema isso. Pai, são tantos os problemas. Ele está dizendo o seguinte: agora você vai enfrentar todos os problemas como se fosse um só. E você vai derrotar esses problemas. Eles não mais subsistirão diante da sua presença. Eles não mais permanecerão diante da sua presença, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu é quem vou com você. E essa multidão de problemas, essa multidão de dificuldades se torna em um único problema, porque eu, o Senhor, declaro que você é mais que vencedor. Você vai derrotar, você já venceu, você consegue romper em fé, e esse problema se prostra diante de você, porque ele não vai permanecer. Meu Deus, como operar em fé? Como operar pela fé? Recebendo a palavra. Deus enviou um profeta. Ele ouviu a palavra, diz: eu creio. Ele misturou fé na palavra. E agora em amor, ele flui com poder, com autoridade e com graça. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom